Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo a pedidos, vou falar sobre 5 tipos de estruturas para as plantas trepadeiras. As plantas trepadeiras, chamadas também de lianas, são plantas que normalmente possuem caules longos, finos, flexíveis, que quase sempre não se sustentam verticalmente, necessitando assim de apoios para se desenvolverem e se fixarem. Na natureza, elas se fixam às vezes nas árvores, se enrolando nessas árvores, como também debruçam por elas mesmas ou outras plantas vizinhas. Já nas cidades e nas casas, elas vão se apoiando onde podem, às vezes entram em telhados, se enrolam em fios. E por isso é muito importante, quando você indicar uma planta trepadeira ou colocar uma planta trepadeira em seu jardim, é muito importante colocar uma estrutura para ela se apoiar. E neste vídeo vou mostrar as 5 estruturas mais presentes nos jardins. A primeira delas são as pérgolas, ou pergolados, pérgolas, né? Cada um fala de um jeito, inclusive caramanchão é uma estrutura muito semelhante. É uma estrutura tipo uma construção, tipo uma galeria, muitas vezes feitas em madeiras, porém pode ser feitas em outros materiais, metal, bambu, alvenaria, entre outros. Quase sempre as pérgolas são estruturas que a gente aproveita não só para colocar plantas, mas também para criar uma função embaixo delas. Às vezes é uma passagem, às vezes é uma garagem, como também a gente cria ambientes de estar, colocando bancos e cadeiras. Debaixo da sombra das trepadeiras fica um ambiente muito aconchegante e valoriza muito os projetos paisagísticos. Então a gente tem que dimensionar de acordo com essa função, levando em consideração as alturas necessárias para esse ambiente, como também as larguras, não só para sustentar a planta, mas para a gente poder usufruir embaixo. Uma observação, caso você venha colocar alguma planta tipo a sapatinho de judia ou mesmo a trepadeira jade, que tem inflorescências muito pendentes, eleve essa pérgola para que quando essas plantas floresçam, as flores não atrapalhem a passagem. E se falando de passagem, a segunda estrutura são os arcos e pórticos. Eles normalmente demarcam uma entrada, um caminho, e também deve ser levado em consideração tanto a largura quanto a altura desse espaço. A gente se assemelha a uma porta, um portal. Então, se a gente coloca por mais de 2 metros de altura, 2,5 metros ou um pouco mais, e a largura também um pouco mais generosa para dar espaço à planta se enrolar e se sustentar. Também pode ser feito de diversos materiais, levando em consideração inclusive as estruturas das plantas. Algumas se enrolam, outras vão vir com gavinhas para se apoiar. Então a gente vai criar estruturas para apoiar essa planta. Então às vezes é uma estaca, às vezes a gente coloca um arame para ajudar essas plantas a se sustentarem e subirem verticalmente, tampando essa estrutura. Nesse caso de passagem, evite espécies que tenham espinhos, como o caso das roseiras trepadeiras. Já as cercas, alambrados e treliças vão apoiar essas espécies no plano vertical, criando uma parede. Leve em consideração o tipo de planta que você tem para estruturar melhor essa cerca. Se você escolher uma planta que se enrola nas estruturas para subirem, opte por cercas ou telas mais largas, de preferência mais do que 15 centímetros de largura, para dar espaço desse ramo se enroscar. Use materiais galvanizados para que sejam resistentes e não apodreçam, não enferrujam. E diversas espécies podem ser compostas nesses ambientes. Às vezes fazem cercas delimitando um sítio, uma casa, uma propriedade. E a distância de plantio depende do tipo de planta. Plantas maiores, mais volumosas, a gente pode espalhar até 2 metros uma da outra. E as espécies mais delicadas a gente planta em torno de 50 centímetros de distância, 1 metro de distância. Eu costumo usar 80 centímetros, que é um plano médio aí, e dá um bom fechamento, normalmente bem rápido. A quarta estrutura é os muros ou paredes. Opte por aqueles muros mais resistentes. Às vezes o muro que tem um leve chapiscado, uma aderência, facilita a pega das espécies que têm raízes grampiformes, como são o caso das eras, unhas de gato. Mas se caso você queira uma planta que não seja essa era, não seja essa planta que tem essas raízes, você pode criar uma opção alternativa colocando cabos de aço e ganchos
Observe nesse detalhe, eles estão afastados da parede, em torno de uns 7 centímetros a 10, o que permite à trepadeira se costurar nessas estruturas e nesses cabos para preencher e fechar essa parede. Cuidado com as paredes de casa, janelas, portas e telhados. As trepadeiras vão crescendo, vão se desenvolvendo e se não tiver podas constantes, elas podem vir prejudicar essas estruturas. A unha de gato é uma trepadeira muito vigorosa e eu já falei sobre ela, e a poda frequente é o grande segredo para mantê-la rente ao muro sem danificar. Vou deixar o link aqui, como também na descrição dessa trepadeira para você saber um pouco mais sobre ela. Bom, e para finalizar, a quinta estrutura são as estruturas alternativas. São estruturas ou tutores que a gente coloca às vezes no próprio vaso. Quem não tem espaço em jardim, não tem cerca, não tem muro, não tem parede para apoiar uma trepadeira, não tem espaço para criar uma pérgola. Às vezes um próprio vaso a gente pode adequar uma treliça ou um tutor, cabo de vassoura, estruturas de bambu, diversas estruturas a gente vai colocando, apoiando, essa trepadeira vai se enroscando e formando a mancha ou o volume que a gente procura. Porém, a gente pode projetar. Olha que ideia interessante é essa da gente criar um apoio com essa tela. Ela vai ser o suporte necessário para dar resistência às plantas e elas vão crescendo conforme a gente quer. Se caso você queira uma planta maior, é só alongar essa estrutura. Uma planta mais baixa, a gente deixa a estrutura mais baixa também. E assim a gente vai moldando e poldando essas espécies. Já fiz arcos com arames mais grossos, galvanizados, para trepadeiras mais delicadas. Já fiz formas bem diferentes, alternativas. E isso é uma coisa muito interessante de criar e adaptar. Bom, essas foram as estruturas que eu selecionei para falar um pouco mais sobre as trepadeiras. Eu já fiz um vídeo especial sobre as plantas trepadeiras e a gente vai deixar o link aqui, como também na descrição, para que caso você queira saber mais sobre essas plantas, você possa acessar e assistir depois deste. Uma observação importante a gente tem que ter para fazer essas estruturas e adequar essas estruturas às trepadeiras é conhecer a planta que a gente vai cultivar. Existem diversos grupos de trepadeiras ou tipos de trepadeiras que vão precisar de estruturas específicas. Algumas, como eu já citei, se enrolam nos seus tutores, outras vão ter gavinhas, raízes, as outras vão precisar de amarrilhos. Então é conhecendo a espécie que a gente vai usar que a gente melhor adequa a estrutura. Às vezes vai precisar de um arame para dar apoio àquelas que têm gavinhas, às vezes eu vou precisar de uma estrutura de mais aderente para as raízes se fixarem. Às vezes eu vou ter que ter uma tela um pouco mais larga, então é assim que a gente vai ajustando a estrutura à planta trepadeira. E é uma delícia projetar. Espero que tenha incentivado você a ter uma planta trepadeira em sua casa. Caso tenha ficado com alguma dúvida, me pergunte, comente, curta o vídeo, avalie, isso é muito importante pra gente. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, visite nossas outras redes sociais e até a próxima!